usar o controle de fronteiras Temos uma viagem marcada. no território do continente. Finalmente chegámos à Costa Rica para vos contar a história de uma viagem em vários episódios. Estou-me a sentir desconfortavelmente perto. Eu estou aqui a ver se sou comido por um crocodilo. Vamos reabilitá-los para que eles possam voltar para as selvas da Costa Rica. E vamos soltá-la na floresta. Encontramos aqui um bosque, ela entra por este rio, aqui pelo cantinho. Pavones é uma onda que eu sempre quis visitar, desde que tenho 10 anos. Estou num sítio todo camuflado. Este aqui é um dos muitos lugares que nós conseguimos encontrar à beira da estrada, na Costa Rica. E fazem parte desta cultura relaxada que se vive neste país. E que, por algum motivo, se calhar por ver tanta natureza, tanta vida selvagem e tantas coisas incríveis dentro da floresta, poderíamos ignorá-la de alguma forma. Mas, na minha opinião, isso seria um erro enorme, porque atrás destas pessoas relaxadas e tranquilas está uma densidade histórica, cultural e pessoal, digo, de vivências muito, muito rica. O meu nome é João Copque e neste episódio de Pura Vida nós vamos andar por aí, pela cultura costarriquenha. E por estas lagostas também. Então, alguém já tinha visto café? Ou seja, sem ser beber uma bica? Eu nunca tinha visto. Nós estamos aqui na Quinta do David. Além de a Costa Rica como um todo ter embebida na sua cultura, na sua sociedade, na sua economia, o cultivo do café, o David é alguém que viu a sua família viver toda essa história ao longo de muitos, muitos anos. E ele agora decidiu que, em vez de apenas plantar e colher café, ia também começar a produzir o café do início, desde a plantação, e através deste frutozinho aqui, até à sua colheita e crescimento da planta e tudo mais, mas também da sua transformação no que depois nós vamos beber na Europa e criar ele próprio uma marca de café. E acho que não há pessoa melhor do que alguém que é jovem e empreendedor, mas que ao mesmo tempo tem no sangue o café, para nos contar como é que este grão tão bonito e tão saboroso influencia a vida da Costa Rica e que acaba por influenciar o mundo inteiro, porque isto bebe-se em todo lado. E portanto, vamos lá. Claro, ou seja, esto é darwinismo aplicado aqui à plantação, não é? Eles vão ali ao cafezal, tiram os grãos que são os mais bonitos porque os pais eram altos, porque os pais do café eram avermelhados e isso é uma qualidade boa que se quer nos frutos e no grão, e depois plantam aqui, ou seja, isto é o melhor do melhor que eles têm aqui. Creo que en Etiopía o algunos de esos países habían unos monjes y tenían unas cabras. El café era un árbol de montaña. La cabra llegó a comerse el fruto del café. El monje, al ver que después de que la cabra se comió el café, se puso muy excitada. Sí, quiso probarlo y empezó a comérselo. Y él notó que también él tuvo más energía después de que probó el café. Entonces recogió varios granos y lo intentaron procesar. Lo metieron en agua caliente, calentaron los granos y lo probaron de todas formas y no les gustó porque sabe muy amargo. Entonces dijeron que eso no servía y agarraron el café y lo tiraron a las brasas, al fuego. Entonces, al ver que al tirarlo al fuego generó un olor muy rico, decidieron probarlo tostado y fue donde se empezó a ver que el café sabía bien tostado y quemado o calentado. Uy. Meta ese ganchito en ese huequito. Sí. Uf! Isto é como os recoletores de café andam, só que eu sou magrinho, não é? Eu sou um gajo, pronto, não tenho, sou cinturinha fina, pronto, é o que é. Então tenho que andar assim, olé, café para aqui, café para lá. Bem, agora para contar-vos um bocadinho melhor tudo sobre esta história do café, vou literalmente
levar-vos a uma pequena aventura. Bastante literalmente levar-vos. Ai. 3, 2, 1. Ora, portanto, agora vamos conhecer a colheita e as pessoas que colhem. A questão é, imagina o equilíbrio que tu tens que ter para trabalhar aqui o dia todo. Eu estou aqui meio a fazer alpinismo. Bem, não sei se dá para perceber o que é que nós já descemos, mas o que eu penso é, imagina subir com quilos e quilos de café à cintura, naqueles baldes enormes que eles têm, por este chão que parece que é movediço, está sempre a mexer de um lado para o outro, tu pisas em falso e ele desliza porque a terra parece que seca, estou a morrer de calor. O trabalho aqui todos os dias deve ser duro, mas depois há uma recompensa. Ai! Eles têm este excedente, não é excedente, é a casca mesmo do café, e eles têm uma granja de galinhas. Misturam com o cocó das galinhas e fazem adubo. Ou seja, é tudo meio que dentro de um ciclo. Estou a adorar esta forma de fazer agricultura. Isto é a maquineta que transforma aquele frutinho quase doce que estava ali em baixo no que nós vamos ver a seguir. Cai ali em cima, depois ao passar por aqui pedras e resíduos e tudo mais ficam por aqui. Ele vem por aqui e separa através da água. Do que eu percebi, o café que flutua é um bocadinho pior do que o café que vai ao fundo, então o que flutua sai, o que vai ao fundo fica. Depois ele tira-lhes a casca aqui manda as cascas todas e para aqui vem o café. Esta máquina que parece que está aqui a dançar uma dança psicadélica qualquer, serve para a última fase disto tudo, que é descascar os grãos de café. Eles têm esta casca, entram ali com a pressão, ficam descascados e caem para aqui e depois vão tostar. Bem, pode-se perguntar porquê mostrar o café e não mostrar outra coisa qualquer, tipo, sei lá, eles fazem aqui cacau e plantam aqui bananas. Porquê que não mostrar a plantação das bananas? Ou porquê que não mostrar a plantação do cacau? A verdade é que talvez não se tenha noção do quanto o cultivo e a cultura do café marca a sociedade, a economia e a vida das pessoas da Costa Rica. Castro, Bonilla, Ortuño eram todos nomes que tradicionalmente pertenciam às famílias que plantavam, que cultivavam café. Tanto que se alguém se chamasse isto, provavelmente essa pessoa estaria nas plantações no começo do século XX, que foi quando literalmente o governo dava terras e sementes de café a quem quer que fosse que quisesse cultivar isto, porque este grão de ouro, como eles lhe chamavam aqui, tirou a Costa Rica de ser uma ex-colónia nas águas paradas da América Latina para ser uma potência regional ao nível económico e hoje em dia é muito mais do que isso. Sendo que os costarricenses não permitiram que espécies como a robusta, que produz mais café do que a arábica, fossem plantadas na Costa Rica, a estratégia era vamos produzir café melhor e não produzir muito café. Mais recentemente, descobriu-se, através de
vários experimentos científicos e de uma cultura tradicional que é passada de pai para filho, que o café que cresce na sombra é na verdade um café muito mais saboroso, que cresce um bocadinho menos, é verdade. A taxa de produtividade é tipo 30% menor, mas ao ser 30% menor e o café estando um bocadinho mais de tempo até amadurecer, ele guarda mais sabores e ele fica muito mais completo e no final sai um produto de muito melhor qualidade, em linha não só com esta estratégia da Costa Rica de produzir qualidade e não quantidade, mas também com uma outra estratégia fundamental para a Costa Rica, que é a preservação da natureza. Isto significa que não é preciso que se mandem árvores abaixo, mas não só. Árvores de fruto, árvores que podem ser rentabilizadas, também podem ser plantadas em conjunto com o café. E, portanto, as pessoas que o plantam podem rentabilizar os terrenos de outras maneiras, preservando a biodiversidade, porque os passarinhos ficam todos nas árvores, porque as cobras, as aranhas e tudo mais que vive aqui, os esquilos, permanecem nestas florestas onde se planta café, quase que se pode dizer isto. Sendo assim, também fertilizam os solos, ou seja, a própria floresta meio que entra num ciclo interminável de sustentabilidade e são estes ciclos bonitos que fazem com que esta tradição na Costa Rica encontre um lugar para ela estar no futuro. E agora vamos provar café. A água de médias. E a água de médias porque isto parece uma meia. Tipo, eu achava que era meias sujas. Ou agora... Não, é água de médias por causa disto. Tipo, é claramente café, mas tem muito mais sabores, não sei. Se calhar sou eu a alucinar porque estive a viver a experiência e quando acabas por viver a experiência não estás só a provar o sabor das coisas, estás a provar a memória de curto prazo que acabaste de encaixar aqui para dentro. Portanto, não sei se é só o café, mas... Foi bonito, não foi? Vamos para outra. É os chamados ossos do ofício. Tentei dar um aéreo, a prancha virou e o resto é história, não é? Parti a quilha. Tá bom. Conseguem ouvir isto? Isto é o som das Caraíbas. Porque nós estamos do lado atlântico da Costa Rica, que é o Mar do Caribe. À semelhança de todo o resto da Costa Rica que nós já vimos, estas são praias e é uma zona repleta de natureza e de biodiversidade, completamente cercada por selva tropical e cheia de bicharada lá para dentro, como é óbvio, mas as semelhanças, se calhar, com o resto da Costa Rica acabam logo aí, porque se do lado do Pacífico as pessoas sim são muito simpáticas e sim são muito relaxadas, aqui as pessoas vibram de outra forma, são um bocadinho mais sorridentes, ouvem música um bocadinho mais alto, têm um bocadinho mais de rastas e se calhar fumam umas coisas um bocadinho mais estranhas também. E é este mar das Caraíbas, este lado do Atlântico, que nós queremos agora explorar. Mas antes disso, é bonito este pôr do sol, não é?
Pura! Então, isto aqui é a comida costarriquenha do Caribe. E ela tem algumas semelhanças com a comida costarriquenha do Pacífico e do interior, nomeadamente os produtos serem super naturais, super frescos, nós estarmos sempre a beber batidos de fruta e, obviamente, o arroz e o feijão. A forma de cozinhar é completamente diferente. Por exemplo, aqui o arroz e o feijão não são cozinhados em água, são cozinhados em leite de coco. E isso dá um sabor muito diferente, se calhar muito mais intenso, e que segue uma linha de intensidade, digamos assim, na comida, que significa comida extremamente temperada, comida cheia de especiarias que vão das pimentas aos caris, está tudo cheio de ervinhas em todo o lado e, portanto, este lado é um bocadinho tudo mais sensível. E esta lagosta, provavelmente, que eu vou comer, só seria temperada assim aqui. Claro que ela sendo grelhada ali por um senhor Rastaman heavy, dá um saborzinho diferente, porque sentimos que estamos a viver a experiência, além da nossa boca, estamos a viver a experiência com todos os nossos sentidos. E acho que é isso que se quer quando comemos coisas diferentes, em lugares diferentes. E portanto, desde isto ao rice and beans, que é este rice and beans cozinhado com salsa caribenha em leite de coco, a todas as outras comidas que fomos experienciando ao longo desta nossa estadia deste lado do Atlântico, marcaram bastante o nosso paladar e espero que as nossas memórias. E agora vamos ver se isto está bom. Lagostinha das Caraíbas. Quem diria que a vida ia chegar a este ponto? Incrível. Quem espera sempre alcança. Não, estou a brincar, eu sou uma pessoa muito impaciente e quando nós chegámos aqui ao lado do Caribe, bem, a cultura é incrível, a natureza é incrível, mas era suposto ter havido um swell e não entrou, e é um sítio que não tem muitas opções, ou seja, é praticamente esta onda, uma outra onda que talvez ainda consigamos apanhar, deixa ver. Hoje ficámos literalmente 2 horas à espera. O Robbie, o nosso amigo italiano, ficou sentado 1 hora, sentado, sem apanhar ondas. E quando veio uma, isto tinha tanta gente que a pessoa que estava ao lado dele, tipo, arranjou uma maneira de mais ou menos roubar a onda e arrancou. Ou seja, estava a ser frustrante e eu estava a dizer na água, normalmente nestes dias eu consigo me encontrar, mas não estou mesmo a conseguir. E entrou a bomba para mim, tipo, a bomba do dia, a melhor onda que entrou, acho eu. Claro que isto não está ainda no seu máximo expoente, mas para mim já foi um milagre termos conseguido apanhar isto assim e espero que amanhã haja mais, mas se não houver já estou de barriga cheia. E a esperança é uma coisa muito engraçada nos surfistas, porque faz-nos viajar milhares de quilómetros. Isto é a razão pela qual, no fim dos fins,
o meu coração me diz para fazer este tipo de coisas. Se não fosse o surf eu não estava na Costa Rica. Portanto, a esperança hoje foi uma bênção. Então é o seguinte, o Kuzuko tinha aqui uns amigos que nos ofereceram guarida e dormida na sua casa, e é uma casa peculiar porque foi a primeira vez que eu senti que estou na América Latina aqui na Costa Rica, porque em geral pareciam casas grandes e tipo, enfim, casas saídas da Suíça ou de Cascais ou de algum sítio qualquer, e não uma casa mais típica da malta que mora aqui. E de repente eu, sinto-me na América Latina agora, já experienciei isto noutros países. É uma casa com 20 miúdos a correr por todo o lado. Para além disto ser gente super simpática, deram-nos também um contacto de um sítio onde, algumas noites, há música local, mesmo agora durante esta altura, e eu quero muito conhecer essa parte do Caribe. E portanto, vamos ouvir uma musiquinha. The calypso is a sound and is a message. Tiene que hablar de una historia importante. Puede ser de la comida, de alguien, de algo que pasa, de algo que pasó. En el disco hay una canción que se llama Caribbean Food. In the Caribbean we have good food, plantain porridge and mondongo soup. We have some bun and some good rundown. Also then we have some nice basilong. We have the saltfish with nice ake. Then we have the great yuca bami. The best to eat is a meat patty. Now and then we have some nice chicheme. Oh, the Caribbean food. Always want to put you in a real mood. All the Caribbean dish. We always going to love the rundown with fish. Estos ritmos, cuando empezaste tú en los finales de los años 70, ellos vinieron ¿de dónde? De Jamaica, luego, o sea, vinieron de África al Caribe en general. Pero luego las personas que trajeron esta cultura más para acá, ¿de dónde vinieron? Vea si lo ve ahí, My Grandfather Home. My Grandfather Home. Ok. Ese dice, Costa Rican black people, they immigrate from Jamaica, they come to the Caribbean to work on the banana plantation. Some come with them family, some travel alone. So all I can tell you, they fall in love with sweet port limon. Jamaica, Jamaica, in my grandfather home. My sweet Jamaica, we bring you this night sweet calypso. Right? You see? Entonces, Yeah, it tells the story. yeah, so the Costa Rican black people, they immigrate from Jamaica. So the people from Jamaica, they come with them Jamaican English, Jamaican Creole English. So when I was a kid, I just speak that language in my house. My mother, my father, my grandfather. So I learned Spanish in school. It's a privilege because I can speak Spanish, I can speak Creole English, and I can speak English. Usted tiene que llevar all your feelings, so the music has to go together with your musical feelings, right? Sí. And then it gives you a energy and everything combined together that things go straight. Yeah. It's like taca taca tum dum dum taca taca tum dum dum. Mm-hmm. ¿Cómo es distinto eso, por ejemplo, del reggae? O sea, sí. Ese es reggae. Y el calibre. Ay, ve que hay una diferencia. Sí, claro, es bastante distinto. Hay una diferencia. Es una música agradable y no es bullicioso. Es una música que te irradia alegría, te da sabor, ¿verdad? Y es totalmente diferente. Hay músicas que lo tocan simplemente por tocar.
pero el calipso tiene sentido. Tiene rima, humor y sátira, ¿verdad? Y es una esencia musical. Então, nós entretanto estamos em Guanacaste. E isto é um caçao, é o prato normal da Costa Rica, já comi 50. É isto, arroz, feijão, todos os dias, a toda a hora, em todo lado, é impossível fugir. Uma proteína, uma banana, um caçao. Isto é diferente, isto é giro. É uma leche dormida. Tem várias lendas, várias histórias e tal, mas é tipo um leite creme metido num copo. É bom, é sim. Mas há, em Guanacaste, uma coisa que eu acho que é bem mais interessante do que a gastronomia. Só que vamos ter alguma dificuldade em gravá-la, porque ela não acontece em nenhum sítio específico. Não dá para ir a um sítio onde estas coisas acontecem, tipo um concerto, não. Isto é um aspecto cultural que está presente nas vozes das pessoas. ¿Para qué sirve esto? Para alegría. Es un tono de los toros, fiestas, y entonces ese es un tono especial. Eso es una tradición de los habaneros antiguos. Arreando ganado. Cuando arriaba el ganado, y usted estaba por allá y iban arriando, pero antes eran muchas cabezas de ganado, en una finca grande, y entonces ellos se comunicaban por los gritos. ¿Y por qué pasó eso a algo de fiesta? Porque que los habaneros solo caballos montaban. Bueno, buenos caballos también, pero caballos de trabajo. Y en los topes, en la fiesta se montan en caballo. Entonces ya, con unos traguitos, ya le agarra la vara como andan en caballo, creen que son sabaneros, pero el grito es del sabanero. De trabajar. De los sabaneros que trabajan en el campo. Bueno, pura vida, muchas gracias. Ya, Ya, para que quede claro. impecable. Pá, então, basicamente... Pá, só um discurso com pá. Vou daqui. Estão a injurar... Vou daqui. Costarricenses ou costarricanhos? Não sei. Vou daqui outra vez, não quero... Olé! Café para aqui, café para lá. Formiga! Estragou aqui, cara. Sí, como hemos viajado mucho y todo, No próximo episódio de Pura Vida, não nos vamos poupar a nenhuma aventura para descobrir como fluem os rios e a água da Costa Rica e também o magma por baixo da sua crosta. No próximo episódio de Pura Vida.